Meu nome é Gabriela Valcanaia, eu sou bacharel em artes cênicas pela Unespar e licencianda em teatro pela mesma universidade. Nos anos de 2019 e 2020, eu fui contemplada por uma bolsa da Fundação Araucária para integrar o programa de iniciação científica da Unespar, sob a orientação do professor Dr. Robson Rossetto. Hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês a pesquisa que a gente desenvolveu ao longo desse ano, que ficou nomeada como Mediação Teatral, a subjetividade como elo entre mediadores e o público. Então, nesse trabalho que a gente desenvolveu, o nosso objetivo era refletir sobre como os processos criativos podiam ser pensados dentro da elaboração de projetos de mediação artística. E para isso, a gente definiu o mediador ou a mediadora como eixo central. De início, eu preciso definir o que a gente tem entendido como mediador ou mediadora teatral. E também preciso definir o que seria a mediação teatral. Para nós, dentro do trabalho, a mediação é uma área específica de atuação profissional que trabalha com e para o público a partir de uma obra artística ou de um conjunto de obras, e que tem por finalidade potencializar a experiência de fruição artística. O mediador ou a mediadora vai ser aquele ou aquela responsável por conceber e coordenar esses projetos de mediação. E aí, por fim, eu vou entender que os projetos de mediação se apresentam como planos de operacionalização de ideias conceituais que são criadas pelos mediadores e pelas mediadoras, e que, para colocá-las em operação, eles e elas utilizam de estratégias artístico-pedagógicas. E essas estratégias têm como objetivo tornar a fruição do espectador, que pode ser sobre uma obra ou um conjunto de obras, cada vez mais significativa para ele enquanto público. E aí, nesse sentido, a gente tem entendido que a mediação teatral ela tem que ser compreendida como parte da experiência estética. E, portanto, artistas e mediadores, mediadoras, são parceiros nesse objetivo de gerar vivências mais significativas em arte. Eu preciso dizer também que a gente tem entendido os projetos de mediação muito a partir da abordagem triangular do ensino da arte, que foi proposta pela Ana May Barbosa. Estou falando a respeito disso porque a mediação teatral é uma atividade artístico-pedagógica e a gente precisa pensar isso a partir de arte educadores, né? Dentro dessa abordagem da Ana May, ela vai propor que para que a gente tenha um ensino mais efetivo da arte e que se possa realmente gerar conhecimento artístico, a gente precisaria atuar de maneira atingindo 3 eixos. O primeiro seria a apreciação artística, que ao nosso ver, meu e do meu orientador, seria a própria execução do espetáculo teatral, né, assistir ao espetáculo. Ela também vai falar sobre contextualização histórica, que é onde a gente poderia entender que a mediação poderia atuar, trazendo através de uma conversa ou de informações mesmo, por exemplo, a partir de um folheto do teatro ou a partir de uma fala inicial, enfim. Ela traria informações sobre os artistas, sobre a própria linguagem, sobre a temática do espetáculo. E o terceiro pilar para gerar o conhecimento em arte seria então o fazer artístico. E nesse sentido a gente tem pensado que a mediação pode ter um caráter mais ativo e de convocar o espectador para realmente colocar a sua subjetividade em prática. Preciso nesse momento então contar que o nosso projeto se desenvolveu em parceria com a Universidade Federal do Paraná, mais especificamente com a Companhia de Teatro da Universidade Federal do Paraná. A gente fez um projeto, eu e meu orientador fomos mediadores do projeto desenvolvido pela companhia no ano de 2019, que se formalizou no espetáculo Lampião. Por conta da pandemia de Covid, a gente não conseguiu realizar o espetáculo de mediação, mas a nossa análise se voltou realmente para os processos criativos e é disso que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, já deixo claro que a gente não vai tocar muito na questão da recepção, que é um assunto, na verdade, bastante tocado dentro dos estudos de mediação artística. A gente vai se focar na ideia de processos criativos e na elaboração desses processos, como eles poderiam se dar. Então, para isso, é importante eu definir que a mediação artística é uma atividade artístico-pedagógica. E que para isso é importante que a gente parta as nossas reflexões de pessoas que estão pensando diretamente o ensino da arte. Dentro do nosso trabalho, a gente fez a experimentação da construção do nosso projeto de mediação, muito baseado no trabalho da Ana May Barbosa e dentro da proposta que ela faz da abordagem triangular do ensino da arte. Para a autora, para que se gere conhecimento em arte, a gente precisaria atuar através da apreciação estética, da contextualização histórica
e também sobre o fazer artístico. Eu e meu orientador temos entendido que a mediação pode atuar de maneira complementar para fazer com que esse triângulo proposto pela Ana May Barbosa possa acontecer de maneira cíclica e assim as experiências em arte seriam um pouco mais significativas para os espectadores e para as espectadoras. De que modo isso aconteceria? Nosso entendimento é de que a apreciação estética iria acontecer no momento do espetáculo, então com o público, né, indo assistir ao espetáculo. A gente entende que a contextualização histórica poderia acontecer através do material informativo, do panfleto, do teatro, mas também pode acontecer como uma conversa ou com informações no hall, por exemplo. E a gente tem entendido que o fazer artístico também é uma atividade bastante importante dentro da mediação, na medida em que, com a situação de desigualdade que a gente tem no nosso país, a possibilidade do espaço e das condições materiais para poder experimentar linguagens artísticas é uma questão de privilégio. Então, oferecer isso através de ações de mediação é bastante importante para democratizar o acesso à arte e para poder fazer com que mais pessoas tenham experiências realmente significativas com arte. Então, esse trabalho ele tem como objetivo refletir sobre os processos criativos na elaboração dos projetos de mediação artística, tendo para isso a figura do mediador ou da mediadora como eixo central. Então, a gente tem pensado bem sobre esses processos autorais de composição de projetos artístico-pedagógicos. A mediação no campo das artes cênicas foi examinada como parte da experiência teatral, ou seja, ela foi considerada por nós como tendo o mesmo potencial de sensibilização do espectador como o figurino teria, ou o trabalho do ator, o design da luz, ou mesmo o texto. Nessa perspectiva, a mediação teatral é compreendida como parte da experiência estética. E, portanto, os artistas, as artistas, os mediadores e as mediadoras são parceiros no objetivo de gerar experiências mais significativas em arte. A hipótese que a gente apresenta dentro do trabalho é de que a subjetividade é um elemento essencial para a produção de sentido pelas espectadoras e pelos espectadores e que, por consequência, ela pode ser considerada, tem que ser considerada, na verdade, dentro da elaboração dos projetos de mediação. Então, dentro desse trabalho, a gente tem entendido que o mediador ou mediadora precisa passar pela experiência de ser um espectador, de ser uma espectadora do projeto artístico, se permitir ser tocado por aquela obra, e aí a palavra tocar dentro do trabalho tem dois sentidos. O primeiro que diria respeito a ser tocado, ou seja, se sentir afetado por aqueles acontecimentos, pelo próprio espetáculo, e o segundo seria tocar, na ideia de se relacionar com aqueles materiais e com aquelas matérias. Dessas experiências em relação ao toque que a gente precisa partir enquanto mediadores e mediadoras para elaborar os nossos projetos de mediação. Então, desde o que te tocou, ou seja, o que te atravessou enquanto sujeito que estava na experiência de espectador, quanto o que essa experiência de ser tocado te deu impulso, vontade, pulsão de também tocar, de também mexer. Então, a partir da percepção do que aquela obra mexeu em ti e do que foi da sua memória recrutado para conseguir construir o sentido daquela obra, é que precisa ser levado em conta para construir projetos de mediação. Não porque a subjetividade seja uma coisa comum, até porque ela parte das experiências pessoais de cada uma das pessoas. E por isso, além da consciência sobre quais aspectos daquele espetáculo mais te tocaram, também é importante entender quais são as referências que se tem para que aqueles elementos tenham sido os mais significantes. Para que a gente não crie uma leitura hegemônica do que deveria ser compreendido, de qual é o aspecto certo ou errado, uma vez que cada mediador ou mediadora que elaborar um projeto a partir da mesma obra vai ter projetos diferentes, né? A gente pode fazer essa experiência e pedir para um grupo de alunos dentro de uma disciplina, por exemplo, criar projetos de mediação diferentes para o mesmo projeto artístico. Cada um deles vai ter um projeto completamente diferente, porque a sua subjetividade faz parte do como se constrói aquele projeto. E aí aqui eu preciso contar um pouco sobre como aconteceu os processos de troca em relação aos artistas compositores, né? O elenco e a direção. Então, depois dos ensaios, depois da sensibilização por parte dos artistas por terem experimentado o espetáculo, e da nossa parte, enquanto espectadores daquele ensaio, acontecia sempre um momento em que a gente fazia uma troca.
uma conversa, um bate-papo depois que acabava o ensaio. Nesse momento, o que a gente estava fazendo era, na verdade, uma partilha de subjetividades. O que a gente estava contando tinha um pouco de ficção e um pouco de realidade. Mas, principalmente, esse processo instaurava uma conexão muito potente entre nós, que era uma conexão potente, inclusive, para a sensibilização. O que a gente percebeu era que, a partir desses processos de troca que a gente tinha, se tornava mais rico o processo, tanto para os artistas criadores, quanto para nós, mediadores. No momento em que a gente via que para a mesma imagem, para o mesmo movimento cênico, a gente tinha leituras muito diferentes, que o que chamava atenção para um ou para outro era muito diferente. Porque isso também trazia à tona as nossas subjetividades, que é um elemento-chave para a nossa pesquisa. E foi dessas conversas que a gente teve o start, o insight, para propor um projeto de mediação que colocasse os espectadores para expressarem o que pensavam e também para ouvirem o que outros espectadores pensavam, na ideia de construir um pensamento mais complexo e não de gerar uma leitura única sobre o espetáculo, numa ideia de ensino de arte, por exemplo, de que existe um modo certo de fazer ou não. Esse processo em relação à subjetividade foi acontecendo de uma maneira bem natural. A gente fez um caderno de notas onde era registrado todo o processo, tudo que a gente sentia, e a subjetividade foi se mostrando como um elemento potente para poder ser o norteador do projeto de mediação em si. Mas foi no momento em que a gente estava elaborando a reflexão sobre o processo que a gente tinha tido, ou seja, quando a gente estava escrevendo o relatório para entregar no projeto de iniciação científica, é que a subjetividade se destacou realmente como uma força motriz na elaboração do sentido da obra de arte e tornando assim a ação da mediação uma prática dialógica de construção de conhecimento em arte. Então foi bem significativo entender que para a gente conseguir tocar sensivelmente o outro, a gente precisa primeiro se sensibilizar. E também foi muito interessante perceber de que maneira que os mediadores e as mediadoras, quando estão presentes nos processos criativos desde o início, conseguem propor projetos de mediação mais ricos, mais diversos, e também mostrou e trouxe à tona diversas questões a respeito do próprio mercado da mediação, né? À medida que a gente ia conversando com alguns artistas envolvidos no projeto sobre o que era mediação, a gente percebia que, dependendo de quem eles eram, de qual função eles tinham dentro do projeto, eles tinham leituras sobre o que a gente fazia que eram bastante diversas. A gente entende que isso se dá por uma variação de linguagens, ou seja, dependendo da área em que está se atuando, a gente vai ter atribuições diferentes, mas a gente acredita que isso se dá também muito porque essa é uma profissão nova e ainda não regulamentada, e por isso que existe essa variação entre as funções. O que a gente entendeu ao fim do processo também foi que diversos projetos de mediação abordam o aspecto da recepção, que é com certeza primordial para a execução dos projetos. Para o mediador que nós trabalhamos e é sobre ele que a gente precisa pensar. Mas entender também sobre como se dão os processos criativos é uma coisa que pareceu ter um pouco de falta de pesquisa. Então, o que a gente concluiu também foi da necessidade de que outros mediadores e mediadores, além de publicarem falando sobre a recepção e as estratégias de entrega, também deixar nítido qual foi o seu processo de criação, quais eram os seus objetivos enquanto mediadores, entendendo que a variabilidade dos projetos de mediação ela é imensa e que tem muito a ver também com as experiências e os referenciais de quem está criando. Então, a gente conclui que a subjetividade é sim muito importante, ela precisa ser marcada, que para a gente poder realmente compreender como a subjetividade esteve dentro dos projetos, a gente precisa que esses projetos sejam relatados e que a subjetividade seja marcada dentro deles. Eu agradeço a oportunidade da pesquisa e também agradeço à Fundação Araucária pela bolsa ao longo desse 1 ano e pela parceria do professor Robson Rossetto. Até mais!